Perguntaram se eu estou nervoso. Falei, sim, um pouquinho só. Porque o altar do nosso Deus, ele traz responsabilidade para cada um de nós, amém? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Os mais antigos falam que é o Rodrigo da Simone, né? Que Rodrigo que é o Rodrigo da Simone. Cadê ela? Não sei onde ela está. Ela está lá no fundo. Rodrigo da Simone. Irmãos, é um privilégio poder estar aqui. Eu sempre falo para as pessoas que eu só não nasci aqui na igreja porque não tinha médico na época para fazer cesariana da minha mãe. Eu não tinha nascido aqui. Mas é um prazer poder estar aqui. E a pedido do pastor Samuel, ele me pediu para estar compartilhando a palavra de Deus nesta manhã. E confesso, irmãos, que por mais que sou de altar desde os 14 anos, alguns irmãos já pegaram na minha mão hoje e está gelada. Porque eu entendo o peso da responsabilidade que é nós servirmos a Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler lá no telão, pelo menos nós lemos a mesma versão, que a versão da minha Bíblia é um pouco diferente, e diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos por tua graça, por tua infinita misericórdia. E se aqui estamos nesse domingo abençoado, é porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Nessa manhã, pedimos do alto a tua direção, assim como o Senhor já falou aos nossos corações através das canções, através do momento da oferta, que não seja diferente nesse momento, que verdadeiramente a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que, na verdade, eu seja apenas um instrumento pelo qual o teu Santo Espírito há de manifestar a tua graça e o teu amor à tua igreja. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Você vê que o versículo em questão que nós lemos fala de uma coisa crescente, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Você vê que nós vivemos sempre no mundo onde tudo existe um processo. Se você que é antigo da igreja, você vê que a nossa igreja já passou por vários processos. Você que está sentado debaixo do ar-condicionado aí, que tem dia que você se sente gelado, nós já vivemos época na igreja em que nós saíamos do culto com a camisa molhada de suor, porque nós não tínhamos nem ventilador. Então, se você parar e olhar um pouquinho ao seu redor, você vai ver que tudo é parte de um processo evolutivo. Alguém algum dia plantou uma pequena semente e essa semente foi desenvolvida e chegou no que nós somos hoje. Isso é bom. Isso é bom. Isso se aplica em todos os segmentos da nossa vida. A maior prova disso normalmente está na sua bolsa ou na sua mão, que é o seu celular. Porque o celular roubou tantas funções de tantas coisas, né, irmãos? Rádio, televisão, calculadora, mapas, enfim, você tem a coisa completa na sua mão. Mas é um processo que o mundo está vivendo. E eu fui dar uma pesquisada essa semana a respeito disso. Até a geração passada dos nossos pais, a ciência se multiplicava, dobrava de conhecimento de uma geração para outra, até a geração passada. Do ano de 2010 para cá, mudou-se essa questão, o conhecimento começou a se dobrar de cada 6 anos. Do ano de 2020 para cá, a ciência começou a se multiplicar de uma forma assim, exponencial, igual é falado, na questão de 3 anos, ela está dobrando o conhecimento. Então, hoje é muito comum você ter um celular na mão. Eu nem sei o que é o meu celular, irmãos, porque era da minha filha e depois ela passou para mim. Mas você conversa com a geração mais nova, eu quero 15, não, eu quero 16, eu quero não sei que número que está. Porque nós temos uma necessidade
de estar antenado àquilo que é mais novo. É ou não é? É, irmãos. E isso se aplica em todos os aspectos da nossa vida. E se você for olhar para a questão bíblica, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, só para complementar essa questão de como a ciência tem evoluído, a Bíblia diz assim: tu, porém, Daniel, guarda em segredo e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Então, na verdade, isso não tem nada de novo para nós. Às vezes, para os mais antigos, eles têm uma dificuldade de se adentrar naquilo que é novo. E vou falar por mim, irmãos. Às vezes tem muita coisa que eu pego o celular para fazer e não consigo fazer. Aí você apela para os filhos, o filho simplesmente toma o celular da sua mão e faz para você e não te ensina. Não sei se você já viveu isso, mas eu vivo isso constantemente. Daqui, pai. Mas explica como é que eu faço. Não, pai, daqui, quando eu precisar eu faço. Mas o dia que você está sozinho, aí você se vê angustiado, porque você não consegue fazer. E eu acho isso interessante, irmãos, porque isso, todos nós somos norteados por isso. Você vê que uma criança de 2, 3 anos hoje, ela pega um celular, ela consegue mudar o que precisa mudar na maior facilidade. Isso é bom? Sim. E não foi só Daniel que profetizou isso. Se você olhar para o livro de Apocalipse, lá quando João fala das 2 testemunhas, fala que elas foram mortas, lá no período da grande tribulação, e fala que o mundo todo se alegrou com a morte daquelas 2 testemunhas. Aí eu ficava pensando, mas como é que o mundo vai se alegrar? João já via tecnologia, porque hoje você consegue ver um jogo de futebol do outro lado do mundo, você escuta o juiz apitar, o jogador chutar a bola. Isso é fantástico, irmãos. Eu acho que essa geração é uma geração privilegiada. Vocês não concordam comigo? Concordo. Você pensa bem se as moças que fossem casar hoje vivessem na época dos nossos avós, que para cozinhar tinha que engordar o porco, matar o porco, limpar o porco, tirar a gordura, para poder cozinhar, né? As irmãs mais, né? Se você falar isso para uma pessoa que casou nova hoje, o que é isso? Quem é o porco? Da onde? Né? Mas nós, graças a Deus, vivemos esse tempo. E você vê que agora nós estamos na questão de final de ano. Maravilhoso. Tem pessoas que é apaixonado. Você não consegue entrar no shopping, você vai no supermercado, está tudo abarrotado. As pessoas estão nas lojas, nas filas dos crediários, gastando o que temos, o que não temos, e tome cartão, e 12 vezes, 24 vezes. Vai chegar o Natal do ano que vem e está pagando a conta do Natal desse ano ainda. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma fome no coração das pessoas por aquilo que é novo. E sei que o seu coração também é assim. E vai falar para mim que você não é assim. Passa na frente de uma vitrine, de uma loja, de alguma coisa nova e não fica, nossa, eu acho que eu vou comprar aquilo lá. Eu acho que aquilo lá é bonito, aquilo lá me serve. Não é assim que acontece conosco? E todo ano, esse mesmo entusiasmo, essa mesma expectativa para que as coisas melhorem. Chega final do ano, a gente faz votos que ano que vem a gente vai fazer. Não a partir do dia 1º, né? Sempre a partir do dia 2 de janeiro. A partir do dia 2 de janeiro eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir do dia 2 de janeiro eu vou entrar na academia. A partir do dia 2 de janeiro eu não vou comer mais chocolate. A partir do dia 2 de janeiro eu vou ser mais amoroso. É tudo a partir do dia 2 de janeiro. E olha para o ano passado, os votos que você fez, que você queria mudar alguma coisa esse ano. Então, aquilo que é exterior, nós conseguimos manipular e pagamos e compramos e mexemos. Isso faz parte do ser humano. E é bom. Salomão, ele fala com muita propriedade que é para a gente realmente gozarmos do fruto do nosso trabalho, viver bem com a nossa esposa, na nossa casa. Tudo isso é válido. Mas essa semana, enquanto o pastor Samuel me mandou mensagem, eu fiquei pensando,
a questão do nosso interior. Porque todos nós aqui um dia, nós fomos chamados. Se você está sentado aqui, por via de regra, todos nós um dia levantamos a mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Todos nós acreditamos que o caminho que trilhávamos não era um bom caminho. Era um caminho que precisava de mudança. E você está aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa manhã como um desafio para nós, porque eu me incluo primeiramente nisso, é: nesse último ano, que a gente vai terminar agora, aquilo que só nós conhecemos que está dentro do nosso coração, o que nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós e nos mudar? Porque hoje nós temos até receio de cantar aquela música lá da minha adolescência. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. O que nós fazemos essa oração? Não fazemos. E o tempo vai passando, os anos vão passando, e nós conseguimos muitas vezes mudar o que é exterior. E aquilo que é interior, às vezes continua da mesma forma. E se você for olhar para a questão da palavra de Deus, primeiro uma coisa que a gente tem que deixar muito saliente no nosso coração. O Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, Efésios 2, a partir do capítulo 1, do versículo 1. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O próximo versículo, vou ler até o versículo 6. Nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos ou nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, uma coisa que nós não podemos nos esquecer, não podemos deixar Satanás tirar do nosso coração, que nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso é um fato. Porque hoje o que tem de cristãos olhando e falando assim, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Irmãos, maior prova de amor para nós cristãos se chama cruz. Vivemos o Natal. As pessoas se perguntar lá no mercado hoje, quem é Jesus para você? Sei lá, não sei. Só que nós nos esquecemos, as pessoas se esquecem que o nascimento de Jesus é o começo do início de um projeto de Deus para salvar e resgatar a minha vida e a sua vida. Olha para o seu passado. Se não fosse Jesus Cristo na sua vida, onde você estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Onde nós estaríamos hoje? Isso não é mérito nosso, é graça que se manifestou através de Jesus Cristo. Então isso tem que ser muito claro na nossa vida. Fomos resgatados, redimidos do poder das trevas, pela graça que há em Cristo Jesus. Ponto. Segunda coisa que nós não podemos nos esquecer de forma nenhuma, é que nós nos tornamos filhos. E um grande erro das pessoas, que às vezes não são cristãos, eu sou filho de Deus.
Nós ouvimos isso constantemente. Se você perguntar para qualquer um, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia fala em Efésios 1:5 que Ele nos predestinou como filhos adotados por meio de Jesus Cristo para si mesmo, conforme o bom prazer e a sua boa vontade. Então nós fomos salvos. Isso tem que estar enraizado no seu coração. Nós somos filhos através de Jesus Cristo. Isso Satanás não pode tirar de nós. E uma terceira coisa que o diabo não pode tirar de nós, que está em Efésios 1:13. E também, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e cremos nele, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso tem que ficar vivo no nosso coração. Independente da situação que você esteja vivendo, fui salvo, sou filho de Deus através de Jesus Cristo, que me deu salvação, e conforme João 14, Jesus prometeu o Espírito Santo que seria derramado sobre nós, como aquele ajudador, como aquele que estaria conosco todos os dias. Isso tem que ser claro para mim e para você. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Mas o que muitas vezes é que nós estamos dentro do processo da igreja. E eu particularmente, até um tempo atrás, a gente ouvia muito isso. Eu não estou falando isso contra. Mas tudo que acontecia de problema na nossa vida era o diabo. Tudo era o diabo. Coitado, ele pegava seu cartão, ia lá e comprava todas as coisas. Era o diabo. Ele ia na padaria e comprava aquela bomba de chocolate fantástica. Comia. Aí enfiava na sua goela. Era o diabo. Ele pegava aquela Coca-Cola trincando e sentava na mesa e tomava 2 litros. Diabo. Não é, irmãos? Mas por quê? Porque nós nos escondemos da nossa responsabilidade, que nós estamos num constante processo de transformação. Ah, mas estamos? Mas eu já fui salvo. Já aceitei Jesus. Como você acabou de dizer, Rodrigo, já sou filho. Já tenho o Espírito Santo, mas precisa mudar mais alguma coisa em mim? Volto à pergunta que eu fiz agora há pouco. Em relação ao ano passado, você, o seu interior, o seu coraçãozinho, aquelas coisas que só você sabe na hora que você põe a cabeça no travesseiro, o que você conseguiu mudar? Não estou falando das coisas exteriores, estou falando daquelas coisas que nós guardamos dentro do nosso coração. Esse ano você conseguiu perdoar com mais facilidade? Esse ano, quando você via aquela pizza enorme, falou, não, só vou comer 2 pedaços. Porque eu comia 6, agora só vou comer 2. Porque eu fui no médico e o meu colesterol está alterado. Tenho que parar com isso. Você exerceu o domínio próprio. Nós exercemos a mansidão. Nós nos tornamos longânimos. Ou nós estamos daquele jeito ainda? Estou falando por mim, irmãos. Eu nasci dentro da igreja. Eu sempre brinco com as pessoas isso. Nasci. E eu já falei isso aqui um dia. Quando eu estava para casar com a Simone, o pastor nosso que nós tínhamos aqui, o pastor Jorge, ela era secretária da igreja. Para vocês verem o nível como eu era. Ele falou assim, filha, você tem certeza que você vai casar com o Rodrigo? Porque eu era ranzinza, irmãos, eu era chato. Eu não era, Simone? Era, pode falar que era, não tem problema não, Simone. Era. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque demorou para me entender que tudo aquilo que estava acontecendo, segundo o meu ponto de vista na minha vida, que era errado, era Deus tratando do meu caráter. Era Deus tratando do meu interior. Era Deus querendo que eu mudasse. E a dificuldade nossa está exatamente nisso.
aceitarmos o processo de Deus na nossa vida como algo que Deus quer nos levar para outro nível. Mas nós, quando olhamos o problema, olhamos a dificuldade, nós, muitas vezes, culpamos um monte de pessoas, mas muitas vezes não nos colocamos assim, espera aí, o que eu preciso mudar? O que precisa ser mudado dentro de mim? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com o presente século, em vez disso transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Processo. Tudo na nossa vida é um processo. E quanto mais rápido nós entendemos o que precisa ser mudado em nós, mais rápido nós passamos por aquela fase. Eu costumo olhar para a minha vida e falar que a nossa vida é igual videogame. Tem fases. E dá a impressão que as fases vão ficando mais difíceis, né, irmãos? Quando você pensa assim, bom, agora, ufa, passei o Jordão, está tudo em paz. Mas mal o povo de Israel sabia que tinha o povo que ele tinha que guerrear. Assim é a nossa vida. Quanto mais rápido entendemos o processo pelo qual nós estamos passando, e mais rápido nós conseguimos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, mais rápido nós mudamos de fase. Mas até onde vai isso, irmão Rodrigo? Até Jesus Cristo voltar. Até nós nos tornarmos varões, varoas perfeitas diante de Deus. E a Bíblia nos traz assim, eu gosto muito de olhar para os exemplos que a Bíblia nos traz. Eu sei que para muitos assim, as pessoas às vezes olham para o Velho Testamento e falam assim, Rodrigo, o Velho Testamento é uma coisa do passado. Tem umas histórias legais, lá a gente viu o que Deus fazia. E eu não vou contar a história de nenhum personagem específico. Mas nós, às vezes, costumamos olhar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ou o Deus de Israel. Né? Às vezes nós oramos assim, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ou de Israel, que poder foi mudar de nome, nos abençoe. Mas muitas vezes nós não paramos para olhar que Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, Israel, ou a vida de José, na verdade, é uma tipologia de como é o nosso caminhar com Deus. E eu gostaria de falar um pouco disso sobre essa manhã. Todos nós conhecemos a história de Abraão, ou pelo menos a maioria de nós. Se você olhar lá para Gênesis 12, eu não vou ficar lendo, que são muitos versículos, você pode olhar na sua Bíblia que está aí. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Ótimo. A Bíblia diz que o que Abraão fez? Ele obedeceu. E lá em Hebreus fala que isso foi imputado como justiça para ele. Ótimo. Mas aonde eu me encaixo nisso? O dia que Jesus te chamou, que nós acabamos de falar, tirou das trevas. Você ouviu o chamar de Deus. Sai daí, vem para cá, que aqui é o seu lugar. Então nós nos encaixamos na vida de Abraão exatamente aí. Nós ouvimos o chamado. Quando você veio para a igreja, você sabia o que você estava fazendo? Sabia? O dia que você entrou por aquela porta ou na porta de outra igreja, você pensou assim, o que eu vim fazer aqui? Tem um povo louco cantando aí, tem um povo louco orando numa língua que eu não conheço, tem um pessoal alegre, parece que não tem dificuldade, que não tem tristeza, o que é que eu estou fazendo aqui? E a hora que você deu por conta, o pastor fez apelo, você estava na frente da igreja levantando a mão e aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não questionou, você apenas aceitou através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então nós nos encaixamos perfeitamente na vida de Abraão. Mas era o processo, o começo do processo. Aí nós poderíamos falar assim, mas Abraão foi uma pessoa perfeita. Ele era um homem que tinha fé, Deus mandou ele sacrificar o filho dele, ele foi lá, aí Deus interviu. Mas se você já teve a curiosidade de estudar a vida de Abraão, e só teve um filho, que era o da promessa. Mas depois que Sara morreu, ele rumou uma outra esposa e teve mais 6 filhos, já velho. Isso rumou uma confusão, porque depois ele não podia repartir a herança dele com os outros filhos, teve que despedir os outros filhos, e a herança ficou só para Isaac.
Então nós, dentro do processo, tem uma coisa que se chama maturidade. Nós nos tornamos maduros, espiritualmente falando. E é aí que, como diz os antigos, é aí que o caldo começa a engrossar. Porque quando nós falamos em maturidade, fala em nós abrirmos mão daquilo que nós gostamos e que só nós sabemos que está guardado dentro de nós. Aquilo que às vezes nem o esposo, nem a esposa, nem o filho sabe, aquele, eu vou colocar entre aspas, aquele pecado de estimação que é só nosso. A maturidade implica nisso. E nós começarmos a mudar de vida. Então, nos comparando com Abraão, Abraão foi chamado, fomos chamados, pertencemos à igreja, amém, glória a Deus, somos aceitos, recebidos, o Senhor começou a mudar a nossa vida, acreditamos nisso. Mas aí nasceu Isaac. E se você olhar para a vida de Isaac, irmão, eu fico fascinado que se a gente pudesse parar na questão de Isaac, a nossa vida seria uma beleza. Porque você olha para a vida de Isaac, Isaac não teve trabalho de fazer nada. Olha para a vida de Isaac para você ver. Isaac não teve que fazer nada, irmãos. Nada, 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 nada. Ele apenas usufruía da herança que o pai deixou. Você vê Isaac, eu vou colocar aqui uma palavra, ele era tão folgado que Abraão teve que mandar buscar uma mulher para ele. Sim, está na Bíblia. Abraão chamou o servo dele, ó, vai lá. Aquela que Deus preparar lá. Irmãos, você que está para casar, você aceitaria seu pai mandar buscar uma esposa para você e parecer lá, nossa, ó, você vai casar, quer sair, ó. Mas de jeito nenhum. E se você olhar a narrativa bíblica, fala que o servo foi lá, Deus preparou tudo, Rebeca. Quando ela vinha vindo, ela aceitou vir com ele. A Bíblia diz que Isaac estava no campo, meditando. Ele estava pouco preocupado se era feia, se era vesga, se era isso, se era aquilo. Não estava nada. Mas o que isso tem a ver comigo, com a igreja? Isaac é o que nós vivemos, a vida de igreja chamado graça. Ele apenas desfrutava das coisas sem ter que lutar por aquilo. Você está sentado hoje que você pagou algum preço para estar aqui, ser salvo? Sim ou não? Não. A salvação custou algo para cada um de vocês? Você tem que fazer alguma penitência, andar de joelho, jejuar 100 dias? Não. Foi de graça. Você está apenas usufruindo. Deus cobrou alguma coisa de você para você ter o Espírito Santo de Deus, ter os dons na sua vida? Nada. É graça. Estamos apenas usufruindo. Da mesma forma como Isaac. Estava apenas usufruindo daquilo que o pai tinha deixado para ele. E é fantástico isso. Se nós parássemos aqui em Isaac, ótimo. Então eu fui chamado por Deus, faço parte da vida da igreja, assim como Abraão. Como Isaac, eu apenas desfruto das coisas. Como é que se diz as coisas? Sou um cara tranquilo, um cara de paz. Isaac era perfeito? Também não, irmãos. Porque dentro da família de Isaac, casado com Rebeca, se você pegar Gênesis 25, 28, você vai ver que era uma família dividida. O pai gostava de Esaú, que era um dos seus filhos, Isaac gostava de Esaú, e Rebeca gostava de Jacó. Esaú é aquele que caçava, então nós entendemos que Isaac era uma pessoa que apreciava uma boa comida. E Jacó, segundo a Bíblia, é aquele cara caseiro. Sabe aquele filho que, onde a mãe está, o filho está atrás? Então a vida de Isaac também não foi uma perfeição, ele estava num processo. E todo o processo na nossa vida não acontece do dia para a noite. Às vezes nós achamos que vamos entrar para a igreja e amanhã acabaram-se os nossos problemas. Estamos livres de tudo. Toda vez que você pensar assim, você pega uma tábua, ou pede para alguém bater pelo menos uns 10 pregos numa tábua, né, irmão Walter? Aí você tira o prego da tábua, o que vai ficar na tábua? O furo, a marca.
Assim, muitas vezes, é a nossa vida antes de nós conhecermos a Jesus Cristo. Nós chegamos na igreja, Jesus tirou os pregos, mas as marcas, as consequências daquilo que precisa ser mudado está dentro de nós ainda. E não vai ser do dia para a noite. É a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a vida de Isaac não foi uma vida completa, porque ele tinha preferências. Depois, se você continuar lendo na sua casa, chegou um ponto que ele chamou Esaú, fala, vem cá, ó, estou ficando velho já, eu vou te abençoar, vai lá, a comida de novo. Pega uma caça bonita lá, prepara do jeito que eu gosto e traz para mim que eu vou te abençoar. Irmãos, ó para você ver o nível que era o cara. Ele não tinha que pedir comida para o filho para abençoar. Ela não é, eu chamava o filho lá, vem cá, vou te abençoar. Não, irmãos, ele queria comer primeiro. Primeiro você me arruma comida, depois eu vou te abençoar. Rebeca era favorável a quem mesmo? A Jacó. A Bíblia diz que ela estava atrás da tenda escutando. Falou, Jacó, seu pai falou para o seu irmão para ele caçar, que ele vai preparar uma comida e vai abençoar ele. Ó, vai lá, pega 2 cabritos bonitos lá, mata e traz aqui rapidinho que a bênção é sua. Jacó olhou bem e falou, mãe, não vai dar certo, mãe. Isso não vai virar, mãe. Esaú é um homem peludo, eu sou liso. Esaú tem o cheiro da terra, eu só vivo dentro de casa. Isso não vai dar certo, mãe. Rebeca, fica tranquila, fica tranquilo. Você pega a roupa do seu irmão, veste em você, ela está cheirando o campo, seu pai está cego mesmo, Isaac está meio cego, ele vai passar a mão em você, vai tudo resolver. A Bíblia diz que ele preparou. Ó, para você ver, irmão. Nós não estamos falando de pessoas estranhas, estamos falando de pessoas que tinham chamado, que tinham promessas, mas que ainda eram pessoas que agiam naturalmente, com a força do braço, com a força da carne. E quero abrir um parênteses aqui. Quantas coisas nós resolvemos na força do nosso braço? Mas não é para bater não, irmãos. Com a nossa própria capacidade. Nós não deixamos Deus agir, nós tentamos resolver as coisas. Dá certo isso, irmãos? Quantas coisas você tentou resolver esse ano na força do seu braço, na força do seu conhecimento, e deu errado? Que nós não deixamos Deus fazer. E Jacó, o próprio nome já diz, segundo a tradição, que ele era um enganador, um suplantador. E a Bíblia diz que ele foi lá, preparou rapidinho, o pai dele falou, mas você já veio? Já, pai, Deus me abençoe. E o cara era dissimulado, né, irmão? Mentiroso ao extremo. Aí a Bíblia diz que Isaac falou, chega perto. Ó, realmente o cheiro é de Esaú, o braço é peludo como Esaú, o pescoço também, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Mas mesmo assim ele abençoou. E deu maior confusão, irmãos. Porque depois que Esaú chegou com a caça, preparou a caça, e foi levar para o pai e o pai, mãe, quem é que veio aqui? Aí Esaú ficou bravo, queria matar Jacó. Enfim, virou uma confusão. Então vemos que Isaac, por mais que se encaixe dentro do nosso padrão de desfrutar a vida da igreja, era uma pessoa que estava num processo de transformação. Irmãos, eu vou deixar aqui se é que eu posso dizer isso, um conselho. Quando nós estamos passando pelo processo de transformação na nossa vida cristã, muitas vezes nós vamos ser reprovados. E Deus vai nos dar outra oportunidade de nós melhorarmos aquilo. Mas se torne consciente de uma coisa, enquanto você não resolver aquilo, você sempre vai padecer naquela área. Você já notou como é que na nossa vida algumas coisas são recorrentes? Nossa, mas está acontecendo de novo. Nossa, mas eu sei que tinha resolvido. Porque nós não conseguimos resolver. Nós ainda somos cristãos, estamos dentro da igreja, Jesus mudou nosso coração, somos salvos, acreditamos na salvação, mas ainda somos pessoas naturais. Como é que é a frase que a gente fala mesmo? Tem dia que eu desço da cruz. Essa semana você desceu da cruz, irmão? Algum dia? Não, ninguém vai falar, né? Puxa vida, eu vou falar, irmão Rodrigo. Vou me expor aqui. Mas eu tenho certeza, irmãos, que algum dia, essa semana, nós descemos da cruz. Ou tivemos vontade. Somente quem é mãe. Quem é mãe.
Quem é pai? Essa semana você quis descer da cruz algum dia com seu filho. Não tentou, não? Tentou. Você pode não ter verbalizado, mas lá no seu interior, moleque, um dia eu te pego. Mas por quê? Porque muitas vezes o nosso homem natural, ele está ali, querendo pôr a mãozinha para fora. Mas, na verdade, o foco de tudo isso é Jacó. Porque Jacó tinha tudo para dar errado. Então, o próprio nome significava enganador. A Bíblia diz que ele teve que sair corrido de casa. A mãe dele arrumou um esquema lá, ele foi para a casa do tio dele. Olha o tratamento de Deus, irmãos. E a gente às vezes tem dificuldade de entender isso. Foi para a casa do tio dele. Como ele era um homem natural, rapidinho ele se apaixonou por uma das filhas do tio, que foi Raquel. Irmãos, e eu estava lendo um comentário num livro que eu tenho em casa. Ele falou que muitas vezes o amor cega as pessoas, né? E a Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel. Ela era bonita, formosa, mas ela tinha uma irmã. Igual o pastor Claudio Duarte fala, Lia não era tão bonita assim, né? Ela era meia tortinha, meia vesguinha. Aí Labão, que não era bobo nada, viu que o sobrinho estava lá, falou: quer saber de uma coisa? Eu vou ganhar esse rapaz no grito. Fala aí, o que você quer? Aí eu queria casar com Raquel. Mas você tem que pagar aí. Tá bom. Aí Jacó, apaixonado, falou: não, eu trabalho 7 anos por causa dela. Irmão. Sei que nós já casamos. Mas teríamos, Davi, coragem de trabalhar 7 anos dada para o pai da esposa? Eu não trabalharia não, irmão. Eu colocaria aí uns 60 dias. Você trabalharia? Aí, ó, tá vendo? Olha aí, Cátia, olha que declaração de amor fantástica. Trabalharia. Alguém mais trabalharia 7 anos por causa da esposa aí? Ninguém, irmão, se aventurou. De graça, dado. Só que quando fala que o amor cega, por que eu estou falando isso? Porque ele estava tão apaixonado por Raquel, que ele não se atentou para os costumes daquele lugar. Deu 7 anos, ele chegou lá no tio de Labão, deu 7 anos, eu vou casar ou não vou? Vamos fazer uma festa. Uhul. Aí na noite de núpcias, na cabeça dele, ele tinha se deitado com Raquel. A hora que ele acorda do outro dia, quem estava do lado dele? Lia, a irmã de Raquel. Ele foi em Labão, brabo. Você está de brincadeira comigo? O que é isso? Não, filho. O costume da nossa terra é que primeiro casa a mais velha. Você queria a mais nova? Então, né? Mas eu gosto dela. Não, tudo bem. Você gosta de Raquel? Então casa, trabalha mais 7 anos por ela. 14 anos. Eu falo que o amor é cego, irmãos. O amor cega as pessoas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque em tudo isso nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Jacó. Por quê? Porque lá em Gênesis 33, e só um parênteses aqui, você vê que Gênesis tem 50 capítulos. Você pode olhar na sua Bíblia. Do capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 50, a Bíblia só vai falar sobre Jacó e das coisas que ele fez, da família dele. Aí a Bíblia diz que a quem ele amava, que era Raquel, não conseguia ter filhos, mas Lia, que ele não amava, dava um filho atrás do outro para ele. E a gente vê que o desenrolar da história, ele foi sempre usando o seu método natural, ele se enriqueceu. Chegou a um ponto que a maioria parte do rebanho do tio dele era tudo dele, um homem natural. Isso porque, irmãos, quando ele tinha saído da casa dos pais, você pode ler lá, ele já tinha tido um sonho, que ele tinha visto uma escada, que os anjos de Deus subiam e desciam, ele tinha dormido num travesseiro, tinha pegado uma coluna, levantado um altar, tinha derramado óleo. Tinha promessa de Deus, mas ainda era um homem natural. Mas nós estamos falando do quê? De processo. O processo de Deus na nossa vida nem sempre é como nós queremos. Mas o processo de Deus na nossa vida é para nos aperfeiçoar. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, porque nós não
Nós não gostamos de maneira nenhuma de nos encaixar dentro daquilo que está escrito em Hebreus 12, versículo 6. Nós não gostamos. Nós gostamos daquilo que é bom. Nós gostamos de dizer que toda sorte de bênção sobre a minha vida. Nós gostamos de dizer que nós seremos prósperos, abençoados. Mas quando nós nos encaixamos, tentamos nos encaixar nisso aí, ó. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Quantos aqui são filhos de Deus mesmo? Ficou meio complicado, né? Quantos são filhos de Deus mesmo? Deixa eu ver sua mãozinha, meu querido. Então nós nos encaixamos nisso aí. Porque se você continuar lendo, olha que interessante o que o autor de Hebreus fala no versículo 7. Pode colocar isso. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai ama e não corrige? O próximo. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, sois então bastardos e não filhos, o próximo. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai dos Espíritos e viveremos? O próximo. Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, com o bem que lhe parecia. Mas esse, que é caso Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, quando nós somos corrigidos por Deus, estamos no processo de Deus trabalhar dentro do nosso coração, é para nós nos tornarmos o quê? Santos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vamos nos enganar com o evangelho que tem hoje se multiplicado, o evangelho da facilidade. Um evangelho onde eu não preciso negar meu eu, onde eu faço aquilo que eu quero. Um evangelho sem cruz. Qual foi o conselho prático que Jesus deixou para os discípulos? Você quer vir após mim? O que ele mandou fazer? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem negar a si mesmo. Não se engane com isso. A cruz da Simone não é a minha não é a dela. Para cada um nós temos uma. Mas dentro desse processo de disciplina de Deus na nossa vida, até que ponto nós conseguimos entender que a situação que nós muitas vezes estamos vivendo é Deus querendo nos transformar, nos fazer melhor. Por isso que no começo da nossa meditação, eu perguntei quantos projetos de vida nós fizemos nesse ano que começou. Mas hoje, se você olhar para trás, nesse projeto que você fez, o que estava nesse projeto para nós mudarmos o nosso interior? Para mudarmos a nossa forma de ser. Para mudarmos o nosso jeito de agir. Para mudarmos o nosso comportamento com as pessoas. Porque às vezes é fácil ser cristão na igreja. Todo mundo nos conhece. Mas quando nós nos deparamos com as pessoas no nosso dia a dia, e eu já vi irmãos dentro da igreja que estavam aqui falando em língua, saíram no estacionamento lá, tinha um carro trancando a vaga dele lá. Irmãos, assim, em questão de minutos, a pessoa foi do céu ao inferno. E para ajudar, o irmão desbarrou no carro do outro irmão lá, a confusão foi maior. Teve que diácono entrar para o meio, uma confusão que, falei, Senhor amado, esse povo não estava na igreja, estava em outro lugar. Por quê? Nós não permitimos que o nosso homem interior seja transformado por Deus. E você sabe aquilo que está errado em nós, em você, em mim. Mas até que ponto esse ano ou o próximo ano você vai permitir que o Espírito Santo de Deus
trabalhe em nós mudança e deixe o processo de Deus acontecer na nossa vida de uma forma crescente e gradual. Porque no primeiro versículo que nós lemos, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Tá, Rodrigo, mas é um processo que vai demorar muito. Então, hoje, se eu perguntasse para você assim, para pegar um exemplo bíblico de pessoa que foi um homem de padrão, que se tinha uma conduta esmerada e que tinha revelação de Deus. Se você olhar para o Novo Testamento, tirando Jesus Cristo, você vai falar quem? O apóstolo Paulo, não é? Irmã Edna, o apóstolo Paulo era o cara assim que estava acima de qualquer suspeita. Olha, ele tinha revelação, irmãos, e era ministrado por Deus, e parte do Novo Testamento, daquilo que nós conhecemos do mundo espiritual, foi chegado a nós através daquilo que Paulo deixou para nós. Sofreu, foi preso. Então era um cara que assim, nossa, Paulo chegou no máximo, porque ele falava assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no Filho de Deus. A gente olhar para esse versículo, nossa, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Não é isso que você ia falar? Se eu pedisse para você nortear uma pessoa que passou pelo processo e foi transformado, é Paulo. Tirando Jesus Cristo, é Paulo. Mas interessante, irmãos, se você pegar o livro de Filipenses, quando ele foi escrever a carta aos Filipos, no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: de sorte... Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não falei coisa errada, irmãos. Filipenses 3. Filipenses. Eu vou ler aqui na minha versão, irmão, que ali parece estar diferente. Ah, bom, amém. Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, isso é Paulo que está falando, irmão. Mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o qual eu também fui chamado por Jesus Cristo. O próximo versículo. Irmãos, quanto a mim, não o julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, se Paulo, o apóstolo Paulo, chegou à conclusão, quase no fim do seu ministério, que ele ainda estava no processo de transformação, que ele não tinha alcançado aquilo que ele desejava, que era a perfeição, que era estar em Cristo Jesus. E nós? E eu? Você? Para refletir um pouco, irmãos. Quantas vezes ficamos presos em algumas coisas, igual Paulo falou, as coisas que não me interessam, que não aproveito, eu deixei para trás. Mas quanto de nós carregamos por anos e anos, uma coisa que aconteceu lá quando você era jovem. Ontem, eu estava no churrasco, confraternização lá do pessoal que a gente trabalha. Aí tem um senhor que, quando aperta o serviço, a empresa chama ele para trabalhar, prestar serviço, já é aposentado. Aí a gente estava conversando de família. Aí ele perguntou que dia que é hoje, Rodrigo. Eu falei, hoje é 14. Ontem foi 14, né? Ele falou, cara, hoje faz 30 anos. Aí eu enchi meu coração de alegria, né? Acho que 30 anos de casado, né? Ele falou, não, hoje faz 30 anos que eu separei da minha mulher. Falei, quê? O que é, Luiz? Não, hoje faz 30 anos que eu separei da minha mulher. Falei, mas estranho, né? Só comemorar o dia que você separou da mulher? Aí, como se a gente não tem muita intimidade, eu fiquei meio na minha, mas ele começou a falar. Não, sabe o que eu separei dela? Porque ela é isso, aquilo, blá, 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 blá. E começou aquele monte de adjetivo, né? Porque ela era chata, blá, 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 blá. Falei, mas o senhor nunca liberou perdão para ela? Mas que jeito? Perdoa ela.
30 anos, irmãos. Pois o cara faz questão de guardar a data. Se eu perguntasse para ele a hora e o minuto, eu acredito que ele tinha na cabeça. Mas por quê? Porque nós temos uma dificuldade de entrar no processo de... Estou falando de uma pessoa que não conhece a Deus, mas muitas vezes nós cristãos temos dificuldade de entrar no processo de transformação e entender que aquilo que Deus permite na nossa vida não é para nos desqualificar, mas é para nos moldar e nos tornar pessoas melhores. Você consegue olhar hoje para as lutas que você teve esse ano e você consegue ver Deus aperfeiçoando a sua vida? Amém, irmãos? Ou você acha que é coisa do destino, tudo que aconteceu na sua vida? O dia que nós, como igreja, tivemos essa concepção de que a transformação na nossa vida vai ser um processo contínuo, diário, até a volta de Jesus, nós vamos viver melhor. Nós vamos falar como Paulo. Eu não alcancei nada, eu estou correndo para chegar lá. Eu estou correndo para chegar lá. Comentei no começo que quando eu fui casar, o pastor Jorge falou assim, não, filha, não casa com o Rodrigo, não. Casa com ele não, ele é amargo, chato. O processo de cura na minha vida, de transformação na minha vida mesmo, ser uma pessoa que estava dentro da igreja, já fazia parte do louvor, já dava aula em escola bíblica, eu comecei a entender que se eu não fizesse aquilo, eu ia ser uma pessoa eternamente amarga. Mas o que tinha tanto que afetava seu coração? Irmãos, tantas coisas. Vi meu pai ir embora de casa, pôr a roupinha dele numa garupeira, numa bicicleta, embora. Quando eu fui descobrir, eu já tinha outro irmão que eu nem sabia. Tinha mais 2 irmãos pequenos. E aquela frustração de adolescente. Eu tinha 14 anos, irmãos. E na minha cabeça, meu pai era assim, sempre foi meu herói, até os 14 anos. E aquele mundo desabou. Foi um processo que foi adquirido do dia para a noite? Não, irmãos. Foi um processo que Deus foi trabalhando aos poucos dentro do meu coração. Eu comecei a ser mais doce. Mais doce, irmão. De tanto uma pessoa falar na minha cabeça, Rô, você tem que mudar. Rô, você precisa mudar, Rô. Não é assim, Rodrigo. Não é assim. Um dia falaram para mim assim, como é que você define sua esposa? Eu falei assim, eu defino como o rio que cortou o meu deserto. Porque se não fosse ela, com a paciência dela e a ação do Espírito Santo de Deus primeiro, depois ela, irmãos, eu não sei o que tinha acontecido comigo. Estou falando de uma coisa que hoje eu olho para trás na minha vida e entendo porque Deus permitiu tudo aquilo, para me transformando. Estou no processo de transformação, ainda estou, irmão. De vez em quando você vai me ver tocando aqui, e se você vê eu balançar a cabeça, dizer assim, é porque algum dos músicos errou. Você pode ficar tranquilo que é isso, irmãos. Eu estou me corrigindo, irmãos, já mudei bastante. Mas de vez em quando sai uma coisa fora, eu faço assim. Mas vamos lá, vida que segue. Eu preciso parar com isso, já mudei bastante, irmãos. Já mudei, mas é um processo de transformação. E esse processo está à nossa disposição como filhos de Deus. O Senhor nos chamou, amém, glória a Deus. Somos filhos de Deus, aleluia. Temos o Espírito Santo em nós, temos os dons da nossa vida. Mas o processo de transformação na nossa vida vai até a trombeta tocar e Jesus voltar a buscar a sua igreja. Então, toda vez que você se vê numa situação, amém, Senhor, pode quebrar e fazer de novo. Daqui a pouco, Senhor, pode quebrar e fazer de novo. Pode quebrar e fazer de novo. A gente não tem coragem, muitas vezes, mas pode me quebrar e fazer de novo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor, a pastora Vilma falou uma coisa sexta-feira, é verdade. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Assim, irmãos, E nós estamos, lamentavelmente, a igreja de Cristo, estou falando a quadrangular, a igreja de Cristo, está vivendo o período do sono. O período que está todo mundo igual as virgens lá. O noivo não está chegando, eu vou dormir. Vou dormir.
Só que uma hora o noivo chegou. Bateu na porta. Alguém gritou, o noivo chegou. Aí umas falaram assim, nossa, a gente não tem azeite. Vamos comprar azeite. Vamos comprar azeite. Vamos comprar azeite. Vamos buscar azeite. E saíram para buscar azeite e o noivo chegou, só entrou para as bodas aquelas que tinham azeite. E o azeite, na nossa vida, sempre significa renovação. O Espírito Santo de Deus vindo transformar a nossa vida. Permita que cada manhã o Espírito Santo de Deus possa gerar transformação no seu coração. Se você não tem paciência, peça para Deus. Se você não tem domínio próprio, peça para Deus. Se você quer aprender a amar mais as pessoas, peça para Deus. Se for preciso pedir perdão para alguém, peça perdão para alguém. Até mesmo para aquele maior inimigo seu. Mas permita-se ser mudado e moldado pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não feche o seu coração para o agir de Deus. Porque um dia a trombeta vai tocar, irmãos. Eu não sei que hora vai ser, ninguém sabe. O fato é, estamos nós preparados para esse dia?